Quem nunca soltou um gracias, um olá, ou misturou palavras do português com o espanhol com nativos hispânicos e ainda achou que estava arrasando? O famoso portunhol é muito comum para a gente, né? Mas se eu te disser que dá para sair do portunhol e chegar na fluência, fica comigo que hoje a gente vai ver um guia prático para sair do portunhol e falar espanhol sem medo, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Papo Sincero. Aqui a gente conversa sobre os benefícios, as oportunidades, os mitos e as crenças e os desafios da sua jornada para aprender espanhol. Aqui é o primo Jimmy, e se você é novo por aqui, saiba que tem conteúdos práticos que vão te ajudar a falar espanhol sem medo e não sofrer no processo, beleza? Então, no nosso tema de hoje, na nossa conversa de hoje, a gente vai falar como os brasileiros podem ir do portunhol à fluência em espanhol e vai ser um guia prático para iniciantes, beleza? Então tá, o famoso portunhol. O portunhol nasce da proximidade com o espanhol. Elas são línguas primas, vêm da mesma família, do latim. Então é muito natural a gente misturar. É como ter dois primos que se parecem muito. Eu e você, de fato, é muito parecido. A gente pega uma palavra de aqui, outra de ali e dá para se virar. Mas o portunhol, na verdade, não é nem português nem espanhol. O portunhol é uma ponte, um ponto de partida, mas não de chegada. Beleza? Mas por que sair então do portunhol? Qual a vantagem? E saiba que são muitas. A primeira é para se comunicar sem mal entendidos. Imagina falar uma coisa com alguém e aquela pessoa entender outra coisa completamente diferente. É por isso que chegar à fluência vai entregar clareza na sua mensagem. Mas para isso acontecer, você também precisa ter clareza nas suas ideias primeiro, beleza? Você precisa ter as suas ideias claras para ter uma comunicação boa. Essa comunicação boa vai ficar uma comunicação melhor e vai entregar com mais clareza. Tá? É por isso que a fluência vai entregar clareza, tá bom? Segundo, abre muitas portas. Viagens mais tranquilas, oportunidades de trabalho em empresas que lidam com países hispânicos e, principalmente, fazer novos amigos. Você também pode conseguir isso. Você também pode ter amizades e morar em países hispânicos. Ter oportunidades muito melhores. É como ter uma chave que abre muitas portas pelo mundo. E, claro, a satisfação pessoal é incrível, tá? Mas o maior desafio para a gente é justamente essa falsa confiança que o portunhol dá. A gente acha que dá para se virar e acaba não se dedicando a aprender espanhol do jeito certo. É uma zona de conforto que, na verdade, te impede a evoluir, te impede a crescer, melhorar. É como ficar na beirinha da piscina, só molhando os pés, achando que está nadando. Você precisa se jogar. E falando de se jogar, teve uma época, quando eu estava na faculdade, que eu ia de ônibus para o campus. E quando eu chamava o ônibus para ele parar, às vezes ele não parava completamente. Ele meio que parava. E o cobrador, ele gritava, pé direito, pé direito. O que ele estava tentando dizer? Ele estava tentando dizer, olha, a gente não vai parar, mas se você quiser subir, você precisa pular e colocar o pé direito no primeiro degrau do ônibus. Isso ficou na minha cabeça, porque é como se fosse a vida. A vida não para, mas para você pegar essas oportunidades, que seria um momento quando desacelera um pouco, você precisa se jogar, você precisa dar aquele primeiro passo. Você precisa colocar o pé direito, tá? Aí você fala, eu sou canhoto, eu vou com a esquerda mesmo. Pode ser, vai, mas vai, tá bom? Então tá, mas relaxa, porque sair do portunhol e chegar à fluência é totalmente possível, beleza? E eu não estou falando a perfeição, eu não estou falando para você falar espanhol perfeitamente, a não ser que você queira se tornar um professor de espanhol, um professor de faculdade. Se não for o seu caso, falar espanhol com clareza, com fluência e sem medo é totalmente possível, beleza? Então, para isso, preparei 8 passos práticos para te ajudar nessa jornada, beleza? E o primeiro passo é aceite o portunhol como ponto de partida, não de chegada, beleza? Entenda que misturar no começo
é normal e faz parte. Mas tenha em mente que seu objetivo é falar espanhol corretamente, com clareza, tá bom? O portunhol é o primeiro degrau da escada. Você não vai ficar no primeiro grau para sempre. Você vai ir para o segundo degrau. Mas para você chegar no segundo degrau, você precisa passar pelo primeiro degrau. Então, se você está no começo da sua jornada e você fala portunhol, não tem problema, tá tudo bem. Mas continue aprendendo para você passar para o segundo degrau e cada vez mais ir usando menos essas palavras que causam mal entendidos, beleza? Eu tenho muito tempo falando português. Mesmo assim, às vezes, quando a cabeça dá um cruzamento de fios, acaba soltando uma palavra ou outra. Porque não tem jeito, é seu idioma materno. Se você falar uma palavra ou outra, dá para entender. Mas cada vez que vai passando o tempo, você vai sendo mais consciente, porque essas coisas acontecem no momento que a gente está em modo inconsciente. Mas quando a gente é consciente e racional, você precisa focar em um idioma só. Que idioma eu preciso falar? Quando eu estou aqui fazendo essas aulas para você, eu estou falando em português. Tem horas que na minha explicação posso talvez falar alguma palavra em espanhol ou misturar alguma coisa, confundir, porque acontece. Estou falando um idioma e depois um outro e acaba criando aquela bagunça na cabeça e acontece, mas tá tudo bem, tá? Então, aceite que o portunhol é o primeiro degrau e você vai para o segundo degrau com certeza, beleza? Passo 2. Cuidado com os falsos amigos. Essas são palavras muito traiçoeiras. Parecem uma coisa em português, mas significam outra coisa em espanhol. Por exemplo, você está conversando com alguém e você fala assim, nossa, como está embaraçada. Aí a pessoa assim para e fala assim, como assim? Está embaraçada? De quantos meses? Aí você para e fala assim, quantos meses? Como assim? Você quis dizer que aquela pessoa estava com vergonha. Que coisa embaraçosa, né? Uma situação embaraçosa. Está embaraçada, né? Ficou com vergonha. Mas a pessoa entendeu que aquela pessoa estava grávida. É por isso que perguntou de quantos meses. Embaraçado, no espanhol, é uma pessoa grávida no português. São palavras traiçoeiras que têm significados totalmente diferentes, tá bom? Outra, por exemplo, imagina, faz de conta que você está morando na Espanha e você está procurando emprego e a empresa liga para você e fala: venga à oficina amanhã. Aí você pensa: putz, acabei de chegar, eu não tenho carro, como que eu vou lá? Como que é para ir na oficina amanhã se eu não tenho carro? E você talvez pode perder a chance de conseguir esse trabalho pelo fato de não ter entendido direito. Porque oficina, para nós, seria escritório para você. Enquanto a empresa falou que era para você vir no escritório amanhã, você entendeu que era para ir na oficina, que para nós oficina seria taller mecânico, tá bom? São coisas completamente diferentes. São significados completamente diferentes, beleza? Então, para identificar essas pegadinhas no idioma, pega um caderno, pega uma caneta e anota. Escreve essas palavras, esses falsos amigos, esses cognatos que criam mal entendidos. Se coloca num lado em espanhol e outro lado em português. Ou um lado em português e outro lado em espanhol. Você coloca, por exemplo, grávida em espanhol é, no caso, grávida em português, embaraçada em espanhol. Embaraçada em português é vergonzosa em espanhol, tá? E você vai colocando oficina em português, taller mecânico em espanhol, escritório em português, oficina em espanhol, tá? E você vai aumentando a sua lista cada vez mais, beleza? Então, próximo, passo 3. Ouça muito espanhol nativo. E eu não estou falando somente das músicas, porque músicas é bom até certo ponto. Músicas é bom você ouvir para passar o tempo. Você vai aprender os sotaques, os dialetos regionais, porque músicas são de diferentes lugares. Músicas da Argentina, do Porto Rico, tá? Do México, da Colômbia, da Espanha, tá? Tem sotaques diferentes, tá? Mas não é o jeito certo para você aprender espanhol, porque as músicas geralmente são escritas com uma estrutura diferente, tá? Elas têm rima. É como falar poesia. Você não vai falar poesia o tempo todo. É a mesma coisa.
qual seria o melhor jeito? Seria você assistir filmes, seriados, novelas, desenhos no espanhol com a legenda em espanhol, beleza? Eu, na época que eu estava aprendendo português, eu fazia isso. Eu assistia aos filmes ou seriados dublados com a legenda em português. Então você vai praticando a sua audição, vai melhorando e acostumando a sua audição e você vai lendo, você vai tendo aquele raciocínio e vai criando aquelas conexões. Você fala assim, oh, essa palavra se fala daquele jeito. E é um jeito que você vai aprendendo aos poucos. E pelo fato de ser divertido, pelo fato de ficar assistindo coisas do seu agrado, você vai aprender mais rápido. Aprende rápido mesmo, tá bom? E no terceiro, eu recomendaria você assistir YouTube, canais no YouTube e podcast, tá? Seja Spotify, seja YouTube Music ou entre outros, tá? De programas em espanhol, seja culturais, de apresentações, de entrevistas, tá? Assista muitos desses tipos de programas, vai te ajudar muito. No YouTube também você encontra muitos canais de professores. Esse canal que você está aqui é um canal feito para te ensinar espanhol, para te ensinar a falar espanhol sem medo e não sofrer com complicações, tá? Então, procure, tem muitos canais de professores nativos e de brasileiros que estudaram espanhol para poder ensinar. Então, você vai se conectar com o professor pelo carisma, pela didática, pela metodologia de ensino, tá? Porque você foi com a cara da pessoa, ou pela falta de cabelo, tá? Oh, não sou careca, tá? Eu só gosto de cortar bem baixinho, tá bom? Mas é isso. Assista vários. Não precisa ser só um, você pode assistir vários, tá? O bom é que no YouTube, no Spotify, tudo de graça, tá? Então, até filmes no YouTube você às vezes encontra, tá? Mas se você quer melhorar mesmo e mais rápido, aí você precisa pagar, tá bom? Então, próximo, passo 4. Pratique a pronúncia, especialmente do R e do J. Esses sons são bem diferentes do português. O R, a gente chama ele de R, tá? E tem um som bem forte, vibrante. R, rápido, seria rápido. Risa, que seria a risada, né? Risa. Rosa, que seria rosa, tá? Perceba que o R para nós, principalmente no começo da palavra, ou quando tiver dois R's, é um som forte e vibrante. Rrr. Esse ficou engraçado, né? Vai falar, esse ficou engraçado, tá? Então, é forte e vibrante, beleza? Agora, o J, ele também é bem diferente. Para começar, o J a gente conhece como J, beleza? J. E o J tem um som de garganta. Ha, ha, ha. Por exemplo, J-O, a gente fala Ro, Ro. Por isso que eu falei J, beleza? Então, pratique muito. É como afinar um violão. O violão tem umas chavinhas no extremo do violão, certo? Essa chavinha está segurando uma corda. Ela serve para apertar ou soltar. Cada vez que você toca uma corda, se você aperta ou solta, o som vai mudar. A mesma coisa quando a gente fala. Cada vez que você vai falando, você vai praticando e você vai afinando esse seu jeito de falar, de pronunciar a palavra, tá bom? Então, dê muita risada aqui agora e continue praticando. Beleza? Próximo. Passo 5. Estude gramática básica, sem complicações. A gramática não precisa ser um bicho de sete cabeças. Se você não pretende se tornar um professor de espanhol na faculdade, você não precisa se preocupar. Você precisa saber o básico, como conjugar os verbos, quais artigos, o pronome usar, tá? Esse tipo de coisas básicas. Você não precisa das palavras chatas e complicadas. Lembre-se, quando você era criança, quando seus pais, a sua mãe, os seus tios, os seus irmãos, os seus primos falavam para você: não, meu filho, não é assim que se fala, você precisa usar a conjugação no tempo pretérito futuro.
Ninguém fala desse jeito, tá bom? Então, lembre-se que gramática não precisa ser um bicho de sete cabeças, tá bom? Imagina, por exemplo, se eu perguntar para você, se você sabe onde ficam os pilares da sua casa, quais são as paredes principais da sua casa para a estrutura não cair. Você precisa ser engenheiro para saber isso? Eu acredito que não precisa. Eu, sem ser engenheiro, eu sei quais são os pilares da minha casa, tá? Então, a mesma coisa. Você tendo um conhecimento básico do que é um pilar, é a mesma coisa que saber quais são os conhecimentos básicos da gramática, tá bom? Próximo, então, passo 6. Use recursos online. Recursos online são aplicativos, são plataformas da internet. Por exemplo, Duolingo. Para quem é iniciante, Duolingo é muito bom, mas chega um ponto que você, pelo menos eu já usei Duolingo, chega um ponto que eu sinto que não tem mais aprendizado, que é muito demorado a aprender com esses aplicativos. Então, você tem que pensar desse jeito. Se você não tem urgência, você usa esses aplicativos, você assiste programas que nesse daqui, que você vai assistindo de graça e você vai aprendendo aos poucos. Se você tem urgência, você procura os professores que podem te ajudar a falar espanhol com fluência, com clareza e sem medo o mais rápido possível. E tem um detalhe aqui, tá? Que rápido, meu querido primo, minha querida prima. Quanto tempo você demorar vai depender de você. Por quê? Porque vai depender do tempo que você dedicar. Eu aprendi rápido português, e rápido que eu falo entre 2, 3 meses no máximo. Por quê? Porque eu tive uma imersão total no idioma português. Se você dedicar final de semana, esquece, tá? Você vai demorar muito. Se você dedicar 30 minutos por dia, vai ser muito melhor que estudar somente no final de semana, porém ainda vai ser demorado. Não é o melhor, mas se o que você tem, faça. Mas enquanto mais conteúdo você consumir durante o seu dia, vai ser muito melhor, beleza? Próximo, passo 7. Converse, mesmo que erre. E você vai errar. Eu erro até hoje, tá? A pior coisa que pode acontecer é o medo de errar, tá? Porque o medo de errar é o maior inimigo da fluência. Eu recomendaria você, se você permitir, eu recomendaria você procurar parceiros de conversa, parceiros de estudo. O ruim das plataformas de intercâmbio cultural, que as pessoas geralmente vão porque querem aprender um idioma. Então você é como se fossem estudantes que nem você e simplesmente vão conversar coisas aleatórias. Não é um aluno que nem você. Por exemplo, você estaria procurando espanhol, mas para isso você precisa uma pessoa que saiba português também. Mas a pessoa que sabe português talvez quer aprender português também e ficaria aquela meio que bagunça. Não é uma coisa, tipo, não é o ideal. Dá para aprender, sim, dá para conversar, mas chega uma hora que vai faltar vocabulário, tá? O problema seria também se você errar alguma coisa e a pessoa não corrigir você. Então, tem esses poréns, tá? No quadro, faz de conta que eu faço para você, o diálogo sempre entre duas pessoas. Você pode procurar alguém para praticar com você. Aí você pega um personagem e a outra pessoa pega o outro personagem e vocês vão dialogando. E depois vocês podem trocar para ir praticando, tá? O bom é que você somente repite, tá? Pelo menos é um outro jeito de você praticar também, tá? Além das plataformas de intercâmbio cultural, beleza? Próximo e último passo. Seja paciente e consistente, tá bom? Principalmente consistente. A fluência não acontece da noite para o dia. É um processo. Que nem eu falei agora há pouco. Estudar 30 minutos por dia é muito melhor que você estudar somente no final de semana, tá bom? Mas enquanto mais você dedicar, vai ser muito melhor para você. Então, crie uma rotina e coloque o espanhol nas suas rotinas. Enquanto mais conteúdos você colocar para aprender, para consumir nas suas rotinas, vai ser muito melhor. Escute músicas em espanhol, assista seus programas em espanhol, tá? Inclua, tá? Inclua espanhol no seu dia a dia. Vai te ajudar muito mesmo, tá bom? E lembre-se, se você precisa aprender rápido e com urgência, você precisa procurar pessoas que possam te ajudar nessa jornada, beleza?
É muito normal sentir um frio na barriga na hora de falar, tá? Sentir talvez um pouco de vergonha. Será que estou falando certo? Será que estou falando errado? Mas o pior inimigo, o pior crítico é você mesmo, tá? Se você se criticar, você provavelmente vai parar. Então abrace sua jornada e seja gentil consigo mesmo, tá bom? Cada dia que passa, cada aprendizado, cada palavra nova é uma vitória para você, tá bom? Então lembre-se que sair do portunhol à fluência no espanhol é uma jornada que exige prática e dedicação, tá bom? Mas vai ter muitas recompensas. Então use esses 8 passos como um guia e qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer desânimo que você tiver, escreva nos comentários que eu vou responder do melhor jeito possível para você, tá bom? Se você ainda não está inscrito no canal, lembre-se que aqui você vai encontrar conteúdos práticos para te ajudar a falar espanhol sem medo e sem complicações, beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui, um forte abraço e até a próxima.